trazendo aqui dentro do plantão policial a participação da advogada de defesa, doutora Ana Elisa e Ana Beatriz, as defensoras públicas que cuidaram do caso do André. Bom, a gente tem a dizer que realmente a situação era um caso bem complicado. A defesa entende que a pena foi um pouco acima do esperado e a gente pretende recorrer, mas claro, manifestando solidariedade aos parentes da vítima, sabendo que é uma situação delicada, mas que nós pretendemos reduzir um pouco, pedir a redução da pena. A defesa considera que, em que pese a conduta do réu tenha sido reprovável, ele agiu por relevante valor moral em razão da situação em que estava envolvida a sua irmã, que passou a ter vários problemas psicológicos em razão de algumas situações familiares. E mediante essa situação, houve algum problema? Ele foi colocado que o pai dele, no caso, o pai de criação, teria tido algum problema de saúde e comprometeu a saúde também da irmã? Não, o problema de saúde, na verdade, foi da irmã e, em razão disso, o réu tomou as dores e ficou ressentido com o pai e fez isso por causa do problema que a irmã teve com o pai dele. O certo é que a defesa irá recorrer? Sim, a defesa vai recorrer. E essa pena, então, de 26 anos no primeiro momento? Sim, inicialmente a pena foi fixada em 26 anos, mas a defesa pretende a sua redução com o recurso no Tribunal de Justiça. Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do promotor de justiça, Dr. Jonas Monteiro, ele que é representante do Ministério Público, e tivemos um júri aqui em Ipatinga, em que um filho adotivo teria ceifado a vida do seu pai. Graças a Deus tivemos um êxito aí no acolhimento integral por parte dos jurados da comarca de Ipatinga da denúncia do Ministério Público, um homicídio triplamente qualificado, com algumas agravantes, e circunstâncias negativas. O indivíduo que foi acusado, ele era um filho de criação desse senhor, e ele, por desavenças anteriores, por um ódio que ele nutria desse senhor, após ele estava cumprindo pena, por delito anterior de roubo, e lá na saída temporária, chamada saidão, ele aproveita para ir até a casa desse pai de criação e aproveitar o momento que o pai estava descansando, estava dormindo, e ceifar a vida dele com cerca de 12 facadas. Então, um crime brutal, um crime cometido assim de forma traiçoeira. Esse rapaz, ele alegava que trazia motivos para ele ter feito isso. Ele dizia que o pai, esse pai de criação, ele teria feito aí molestou de alguma forma a irmã dele, porém essa versão que ele traz ali, ela fica isolada na palavra dele, a versão que nosso entender é para justificar, para evitar a imposição de uma pena, para buscar uma impunidade, mas ela fica isolada porque ela em nenhum momento essa moça ela aparece para falar isso, ela sequer fala em nenhum momento disso. Havia sim um conflito familiar ali, mas não havia prova nenhuma de que existiu nenhum tipo de abuso, e fica muito fácil para o acusado, depois que mata a vítima, manchar a honra dela, e a vítima não está lá para se defender, a vítima está sob 7 palmos porque foi chacinada. Então a família da vítima, os filhos refutam isso veementemente. Eles eram irmãos de criação deles, mas indignados com o crime, com a perda desse senhor precoce, E diante desse crime grave, mais um caso aí, o Ministério Público então fez a denúncia de homicídio com 3 qualificadores, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. E, felizmente, o Tribunal do Júri de Ipatinga acolheu toda essa imputação, homicídio triplamente qualificado, e também o juiz ainda valorou algumas circunstâncias requeridas pelo Ministério Público, como a reincidência dos maus antecedentes,
a vítima idosa, a vítima enfermo. E então, por conta disso, a pena é obtida no patamar de 26 anos, que a gente entende que, de acordo com a nossa lei, né, nos limites da nossa lei, é uma pena proporcional a um crime tão grave, né, que faz jus à memória da vítima, faz justiça, passa uma mensagem para a sociedade que a comunidade de Patinga não é conivente com homicídios, com crimes violentos, que a comunidade vai aplicar a lei a todos aqueles que se acharam no direito de tirar a vida dos outros arbitrariamente e de agredir aos outros injustamente, quanto mais quando a vítima são pessoas idosas, pessoas vulneráveis. Então o Ministério Público teve êxito, mais uma vez, graças a Deus, nessa luta de fazer justiça, e eu acho que a comunidade e a família ficam com essa sensação de justiça realizada, né? Que é muito importante para a nossa sociedade e que inibe que outros crimes sejam cometidos. E a defesa disse que eles vão recorrer desta pena. Como é que o senhor avalia toda essa situação? No tribunal do júri, a característica é que é muito difícil alterar a decisão do jurado, né? Pela característica da nossa Constituição, soberania dos vereditos, em hipóteses altamente excepcionais, uma pena do júri um julgamento do júri é modificado. Então não há uma perspectiva, a gente não acredita em mudança do julgamento em relação ao que decidiu os jurados. O que pode acontecer é uma revaloração da pena, mas que fica as sentenças do magistrado são muito bem fundamentadas, então você não tem uma mudança significativa da pena, né? Às vezes você tem uma mudança de 1, 2 anos ali, mas não passa disso. Então a gente tem a perspectiva de que essa pena não deve ser alterada e que o indivíduo, esse rapaz, ele deve cumprir essa pena. Ele já tem um histórico de crimes, né? Tanto como a menor quanto como maior, e que desta vez ele fique realmente mais tempo recluso e que utilize esse tempo de reclusão para refletir e sair uma pessoa diferente de lá, né? O dia que ele sair, mas ele teve uma lição hoje aqui de que as coisas, os atos têm consequência. E a consequência desses 26 anos de reclusão é diante de um ato grave que ele cometeu, né? Tirou a vida do senhor e ele leva isso como um recado para a vida dele, a partir de agora, para quando ele sair de lá. O fato dele ter cometido o crime na saída temporária foi um agravante? Com certeza, foi valorado, foi levantado, arguído por nós e foi reconhecido pelo magistrado como uma circunstância que aumenta a pena, porque o sujeito ele é beneficiado ali com um ato de confiança do Estado, né, em buscar ressocializá-lo, né, durante a pena, permitir que ele saia. Ele aproveita essa saída para cometer um crime bárbaro como esse, né? Então ele descumpre uma confiança estabelecida, dada pelo Estado, dada pela sociedade, né? E é importante frisar que pela lei atual, o pacote anticrime, ele não vai ter mais saída temporária nesse delito, porque é um delito cometido com resultado morte hediondo. Então desta vez, ele não vai ter essa oportunidade de ter saída temporária de novo. O tempo que ele ficar preso, ele vai ficar realmente recluso e não vai ter direito a esse benefício. Os parâmetros da lei, doutor Jonas, então 26 anos nessa idas e vindas de abatimento disso, daquilo, bom comportamento, ele ficará garantidamente quanto tempo? O tempo mínimo previsto na lei atualmente é 50%, então ele fica 13 anos no mínimo, a pena dele, em regime fechado. Quando ele completar 13 anos de pena, ele vai ser submetido a uma avaliação e aí vai ser visto se ele cometeu, né, atos de indisciplina lá dentro, se ele também tem uma quando é um crime com resultado morte, é avaliado lá, ouvintes, né, Jota, se ele tem uma condição psicológica, isso por um psiquiatra, por um assistente social, se ele tem condições psicológicas, né, de voltar a alguma sociedade. Isso vai ser analisado por um psiquiatra, psicólogo, assistente social, e concluindo eles que ainda não, ele ainda pode ficar mais tempo, né? Então, quer dizer, ele fica pelo menos 13 anos diante dessa condenação, podendo ser mais,
Se concluir que ele ainda não ajustou a sua personalidade, mas se concluir que sim, ele então sai, ele então vai para o semiaberto, que é aquele que o sujeito trabalha durante o dia e volta. Então, assim, a gente tem, nesse caso, uma sentença aí muito firme e que ele vai cumprir agora, não vai ser simples para ele, né? Às vezes tem a visão de que a pessoa sai rápido, qualquer coisa, depende do tipo de crime, porque no crime hediondo, né, ou no crime com resultado morte, como é esse caso, a lei atualmente é mais rígida, então ele tem uma perspectiva de ficar muitos anos lá dentro, que é necessário para que ele realmente mude esse comportamento dele, porque o histórico dele mostrou que uma pena baixa não iria adiantar naquele caso. Repórter J. Passos.